Salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, terça-feira, não temos nada para comemorar, somente aí a lamentar e chorar. Vasco já está rebaixado para a segunda divisão e tenta aí já fazer uma reformulação no elenco, fazer uma reformulação aí até mesmo no técnico, hein? Pode ser que o Luxemburgo dê adeus ao Vasco. Vamos explicar melhor aqui como que está a situação do treinador. A princípio, o Vasco já teria interesse em trazer um técnico com experiência na Série B. Também vamos falar aqui do prejuízo, o grande prejuízo que o Vasco vai ter com essa queda para a segunda divisão e também aí dos grandes problemas que o Vasco vem encontrando para conseguir permanecer na primeira divisão. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais, é fácil. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Queria agradecer mais uma vez aí a todos que assistem aqui nossos vídeos. Time rebaixado, vocês continuam aqui. Muito obrigado aí a todos vocês. Eu sei que o torcedor vascaíno não tem paz, o torcedor vascaíno está puto da vida. Tacar fogo na camisa do Vasco. Mas o amor ainda continua lá no fundo, né, pessoal? Eu não tive coragem de vir gravar aqui, me senti bem envergonhado com a situação do Vasco para trazer vídeo aqui para vocês. Eu fiquei bem triste realmente com a situação, por isso que ontem não teve vídeo e hoje a gente tá aqui de volta aqui para trazer as notícias aí do Vascão para vocês. Agora, meu amigo, vai ter muita notícia, vai ter muita reformulação e o torcedor quer ver mudanças no Vasco, porque senão, meu amigo, não sobe mais para a primeira divisão. Bom, como todo mundo já sabe, o Vasco já está rebaixado para a segunda divisão por incompetência aí do Alexandre Campelo, né, que montou esse elenco, demitiu o Ramon Menezes, falando que o Ramon iria rebaixar o Vasco e agora o Vasco caiu. O Ramon Menezes não era o técnico do Vasco. E agora, Campelo, qual a sua justificativa? Quando demitiu o Ramon Menezes, era porque o Vasco iria ser rebaixado. Contratou aquele treinador português que veio mais perdido que filho de puta no Dia dos Pais aqui pro Brasil. Não deu certo, trouxe o Luxemburgo de volta, não deu certo, o Vasco caiu para a segunda divisão e o culpado era o Ramon Menezes, né, seu Alexandre Campelo. Todo mundo sabe que o grande culpado é ele mesmo, é o próprio Alexandre Campelo que contratou esses jogadores aí medíocres. Zé do Táxi contratou esses jogadores medíocres, ele que inclusive teve a grande vontade de trazer o Ricardo Sapinto pro Vasco, que teve um péssimo aproveitamento à frente do nosso clube. Muitos jogadores desconhecidos contratados pelo André Mazuco e pelo próprio Zé do Táxi, jogadores que estavam encostados lá em Portugal, ele trouxe, como é o caso do Carlinhos, e também outros que já vieram e foram embora do Vasco, Guilherme Parede, por exemplo. E inacreditável a desorganização que foi o futebol do Vasco aí nesse triênio comandado pelo Alexandre Campelo, e toda essa péssima gestão, essa incapacidade de gerir um clube de futebol. O Vasco paga a conta com o seu rebaixamento e o seu quarto rebaixamento para a Série B, e a gente tinha que ouvir ainda o Campelo falando que o Vasco estava no rumo certo. Isso é uma brincadeira. Eu não vi ainda o Campelo falando nada sobre a respeito do rebaixamento do Vasco. A coletiva de imprensa aí do nosso presidente somente poderá acontecer na sexta-feira, meu amigo. Depois que o Campeonato Brasileiro acabar, ele ainda confia, será que o Vasco vai ganhar de 12-0 do Goiás? É possível que o cara tá esperando o Campeonato Brasileiro acabar para dar entrevista, para confirmar realmente o rebaixamento do Vasco, para vir aí a público. É inacreditável esse novo presidente do Vasco. Por isso que eu repito aqui mais uma vez, otário é quem votou nessa porcaria desse presidente, afundando o Vasco. Com certeza vai afundar mais ainda, porque ele é muito mais fraco do que o próprio Alexandre Campelo que saiu do Vasco. Não sei se o Vasco vai ter um futuro glorioso aí pela frente, não sei se o Vasco vai voltar para a primeira divisão. A gente vai sofrer muito, pessoal. Isso aqui é certeza, o Vasco vai sofrer demais nessa temporada. Uma realidade financeira que o Vasco nunca passou, perdeu aí mais de 100 milhões aí com essa queda para a segunda divisão. Vai ter que ficar com 8 milhões apenas da cota da TV, que era o grande patrocinador, no caso, o grande patrocinador do Vasco aí, que bancava realmente as finanças do Vasco, era a Rede Globo, e infelizmente caiu para a segunda divisão. Não vai ter jogos do Vasco transmitidos aí pela Rede Globo, porque o time vai estar na Série B. Vale sempre lembrar que o torcedor que das outras 3 vezes anteriores que o Vasco foi rebaixado, não tinha essa cláusula aí, se o time que cai para a segunda divisão passa a ganhar 8 milhões, passa a ganhar 6 milhões. Os grandes culpados dessa cláusula aí existir se chama Eurico Miranda, que assinou um documento aí que a Globo fez aí de acordo com os clubes, se o time grande que caísse para a segunda divisão iria perder a sua cota de televisão. Isso foi o que aconteceu, o Eurico Miranda concordou com isso, porque ele era um fanfarrão, né? Para ele o Vasco nunca mais iria ser rebaixado, para ele o Vasco iria ser o melhor time do mundo, e ele assinou isso aí tranquilamente, e o Vasco hoje paga o pato
pelo seu presidente no passado ter assinado esse documento aí maldito que comprometeu demais as finanças do clube, comprometeu demais aí por mais um rebaixamento do Vasco. E claro, a gente tá lascado aí para a próxima temporada, sem grana nenhuma, sem investidor. Cadê o dinheiro que o Salgado prometeu na sua campanha? Não existe, espatifou, talvez deve ter ido pro bolso do Carlos Leite, não sei, né? Quem sabe, né? Não dá, velho, não dá pro Vasco ficar aí na mão de empresário, não dá pro Vasco ficar aí na mão de pessoas que só querem usar o nosso clube. Isso que vem acontecendo. E essas pessoas aí, com certeza, merecem um rebaixamento. Nós, torcedores, o clube como um todo, o Vasco da Gama, o clube, não merece ser rebaixado pela quarta vez, porque estão depenando, estão destruindo o Vasco, e eles estão conseguindo, pessoal. Como eu falei aqui, realmente estão destruindo o Vasco, e a situação do Vasco pode piorar cada vez mais se não conseguir voltar para a primeira divisão imediatamente. Bom, e já pensando aí na segunda divisão, o Vasco já começa a fazer o seu planejamento para a temporada, né? Parece que realmente o Luxemburgo não deverá permanecer no Vasco e à frente do Vasco. Há informações que o Vasco estaria interessado em um técnico com maior experiência na Série B. O Luxemburgo nunca passou por essa experiência, é o primeiro rebaixamento dele aí na sua carreira vitoriosa como treinador, e infelizmente parece que ele pode dar adeus ao Vasco. O aproveitamento do Luxemburgo foi muito fraco, só que eu não culpo o Luxemburgo. Honestamente, obviamente o culpado master é o Alexandre Campelo e logo depois os jogadores, porque eles entraram em campo, eles colocaram o Vasco nessa situação, não jogaram absolutamente nada. E também tem um grande culpado nessa história, que é a diretoria do Vasco, que não paga salário em dia. Isso é crucial, meu amigo, não adianta. Se não pagar salário em dia, não tem como você cobrar jogador para correr, não tem como você cobrar o jogador por vitória, não tem como você cobrar um jogador aí por permanência na primeira divisão. O Vasco está com 2 meses de salário atrasados, 13º atrasado, um acordo não cumprido pelo Jorge Salgado de pagar salários atrasados no último dia 20. Dia 20 já foi, ó. Já era, meu amigo, tá devendo salário ainda, e com certeza tudo isso passa aí pelo psicológico dos jogadores, e o jogador vai querer entrar em campo pra jogar pra quê se não tem dinheiro? Vou jogar pra quê, mano? Não tem nem grana aqui, vou entrar em campo, o time nem me paga, vou dar minha vida aqui, vou me arriscar, talvez ter uma lesão gravíssima que pode acabar com a minha carreira por um time que nem me paga. Jogador não vai fazer isso, meu amigo. Jogador também hoje é muito bem orientado por empresário, por agente. O cara talvez fica nessa daí, eu não vou me arriscar tanto por um time que eu nem torço, porque eu acredito que a maioria desses jogadores aí não são vascaínos e com certeza não vai se matar dentro de campo a ponto de ter uma lesão gravíssima, até mesmo encerrar sua carreira e perder a carreira por conta de um time que não paga salário. Essa é a visão que eu tenho, essa é a minha opinião, porque foi o que eu vi dentro de campo. Jogadores apáticos, jogadores sem raça, jogadores sem vontade de vestir a camisa do Vasco e com certeza sem salário, meu amigo, jogador nenhum corre. Como dizia o Vampeta, eles fingem que me paga, eu finjo que joga. Por isso estamos na segunda divisão mais uma vez. E voltando aqui no assunto do técnico, né, o Luxemburgo pode dar adeus sim ao Vasco, as chances são reais e com certeza o Vasco deverá trazer um nome aí com experiência realmente para a Série B, para tentar levar o Vasco de volta à primeira divisão. Outras situações também devem acontecer no nosso clube, né, que são a famosa barca, né, a famosa barca deverá acontecer no Vasco. Jogadores aí que têm altíssimos salários possivelmente deverão sair do Vasco, né, Fernando Miguel, Leandro Castan, Iago Pikachu, Leonardo Gil, entre outros jogadores. E principalmente aí, o Vasco não vai comprar o Martim Benítez, não vai ter grana para isso, pessoal, esquece, acabou. O Martim Benítez somente tem contrato até o meio do ano com o Vasco. Não sei se o Vasco vai devolver ele antes desse período aí ao Independiente, não sei se vai aparecer uma proposta oficial para comprar o Martim Benítez de um outro clube. Possivelmente poderá acontecer, mas fato é que ele tem contrato com o Vasco até a metade do ano e assim que acabar ele deverá retornar ao Independiente. O Vasco não tem dinheiro, não vai investir no jogador, vai pagar 22 milhões no time que está na segunda divisão, bem complicado. Não fazia isso quando estava na primeira, imagina na segunda. É totalmente impossível a permanência do Benítez. Um outro jogador vive aí um dilema, né, que é o Germancano. O Vasco não sabe se vai permanecer com ele ou se vai negociá-lo com algum outro clube, porque com certeza o Cano está entre os salários mais caros aí do elenco, né, os salários mais altos aí do elenco, e com certeza ele pode dar adeus ao Vasco, já que ele foi o jogador mais visado do nosso elenco aí na temporada, né? Muitos times ficaram de olho no Germancano por ele ser artilheiro. Ele, na minha opinião, será essencial na Série B, porque o Vasco vai precisar de gols, o Vasco vai pegar alguns adversários bem difíceis fora de casa, alguns
os campos difíceis, alguns times enjoados, times encardidos, né, que realmente vão tentar aí complicar demais a vida do Vasco na Série B, e às vezes a bola respinga ali, o Cano acaba fazendo um gol, porque esse tipo de jogo é tipo jogo tudo disputado. A gente sabe como que é a Série B, às vezes demora pra bola chegar no centroavante, e quando chegar tem que ter o Cano lá pra fazer os gols e ajudar o Vasco aí a voltar pra primeira divisão. Mas sem dinheiro, eu acho bem difícil que o Cano permaneça no Vasco. Chegar um time aí com uma proposta boa financeiramente pro atleta e também pro clube, possivelmente ele deverá deixar o Vasco. Tem nos comentários quem mais você quer que saia do Vasco, se você acredita aí que vai acontecer uma barca gigantesca. Em entrevista, o Luxemburgo disse que a maioria dos jogadores que vão ficar para a próxima temporada deverão ser os garotos da base, como eu já tinha dito aqui muitas vezes antes mesmo do Vasco ser rebaixado. Quem assiste aqui o canal sabe que eu já estava planejando esse rebaixamento e que eu sabia, tinha certeza absoluta que o Vasco iria ser rebaixado, e infelizmente aconteceu, e a base realmente vai ter que ser aí o grande diferencial do Vasco na Série B e ajudar o Vasco a voltar para a primeira divisão. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos.